Olá pessoal, como vai? Meu nome é Juliano Speyer, eu sou antropólogo e Head of Human Insights na BeHub. Vou trazer para vocês hoje o resultado de uma pesquisa nova que diz respeito a um assunto bastante importante e com um ângulo novo. A gente vem observando bastante na imprensa essa associação bastante óbvia entre a pandemia, levando ao isolamento social, levando à quebra de negócios, levando a desemprego e, portanto, à queda de renda. E isso afeta, obviamente, o consumo. Uma outra matéria bastante comum que a gente aparece, que a gente vê por aí, e que esse é um exemplo, é aquela que mostra o quanto o e-commerce, ou seja, as possibilidades de comércio eletrônico, vem tirando proveito e ganhando força durante a pandemia. Mas qual será que é a relação, se é que ele existe, entre a queda de renda e o aumento do e-commerce? É sobre isso a pesquisa que eu vou apresentar para vocês, que a gente fez no finalzinho de agosto, uma pesquisa quantitativa com aproximadamente 1.600 respondentes, uma pesquisa com amostra representativa da população brasileira, ou seja, uma pesquisa nacional, e com todas as faixas etárias e todas as classes sociais, e dividido proporcionalmente também entre homens e mulheres. Em que medida que a crise estimula o e-commerce, né? A primeira resposta, a primeira ideia que a gente tem em relação a isso é pensar no isolamento social. A pessoa está em casa, ela não pode comprar, não quer sair para comprar, se sente ameaçada, portanto, ela recorre ao e-commerce. Mas tem um outro fator econômico aí que a gente não vê e que aparece dentro desses números. Primeiro, olha o raio-x do Brasil. Mais da metade dos brasileiros diz que a sua renda familiar diminuiu em relação a antes da pandemia. Mais da metade da população. E isso não está concentrado numa classe social específica. Classe A, classe B, classe C, D e E, todas elas sofrendo as consequências dessa desaceleração da nossa economia. E por conta disso, elas falam, bom, as pessoas que responderam à pesquisa, eu tenho tido que, para manter, ou para tentar manter a minha vida funcionando, eu vou abrir mão das minhas marcas favoritas em nome de marcas mais baratas. Preço agora se tornou um assunto importante. E não só isso, existe o consumidor que está trocando a marca do coração pela mais barata, mas existe um consumidor também que está trocando a sua marca favorita pela marca em promoção. E é aí que entra a internet. Apps de e-commerce, WhatsApp, sites que comparam preços, porque elas dão a possibilidade para esse consumidor de comparar os preços em relação a diversos fornecedores e também dentro de cada classe, de cada segmento de produtos, procurar aqueles que estão em promoção, tá? Então, esse é o primeiro elemento aí da nossa pesquisa que justifica o crescimento do e-commerce, não por conta só do isolamento social, mas por uma questão de queda de renda. Aqui, a gente pode pensar do outro lado também, e desde o grande varejista, Casas Bahia, Magalu, etc., até o pequeno comerciante de bairro. Em relação a isso, eu queria recomendar que vocês assistissem e procurassem uma pesquisa que a gente divulgou recentemente sobre o uso do WhatsApp como ferramenta principal de e-commerce para o brasileiro de baixa renda, tá? Mas vamos voltar ali à questão do comerciante, o grande e o pequeno. Em relação a oferecer os seus produtos nas lojas físicas, ele está sofrendo a consequência do isolamento social, menos pessoas andando,
elas não querem sair de casa, não querem entrar em contato, entrar em ambientes fechados, e, óbvio, isso tem uma consequência para quem tem a sua loja. Mas, além disso, a partir do momento em que a necessidade se dá, ou seja, as pessoas estão comprando menos, estão com menos dinheiro, esse comerciante reage aprendendo a utilizar a internet e os aplicativos de venda para recuperar a força de venda que a crise econômica vem tirando dele. Então, entre algumas vantagens do uso pelo comerciante desses aplicativos, está uma possibilidade que não tinha precedente antes, que era pouco usada, ou seja, de você conseguir estabelecer um vínculo de longa duração com esse comerciante, ou seja, com esse comprador, com esse consumidor. Ele não precisa aparecer na sua loja, você está constantemente se comunicando com ele, está constantemente apresentando os seus produtos, as suas novidades, pelas várias ferramentas que estão disponíveis. E, além disso, em vez de você, como comércio, estar circunscrito a uma determinada área geográfica, a um local, essa possibilidade de entregar, fazer a venda remotamente e levar as compras por meio de serviços de entrega, amplia também o espaço de influência desse consumidor, desse comerciante, ou seja, ele vai vender para pessoas fora daquele local, que era o local que antes ele estava circunscrito, né? Vamos ver os dados particularmente mais importantes dessa pesquisa. Isso daqui é só um resuminho, a pesquisa ela é mais detalhada. Então, por exemplo, quando a gente fala em crise econômica em relação ao uso de cosméticos, né? Olha que número forte. De cada 10 mulheres que participaram dessa pesquisa, 6 disseram que estão usando menos comércio. Mas os motivos variam. Um desses motivos é porque elas estão com menos dinheiro e, portanto, ou deixando de comprar ou comprando marcas mais baratas. Mas tem um outro motivo também, que a gente conhece, mais importante, que é o fato das pessoas circularem menos, estarem, né, terem menos motivo e oportunidade para sair, portanto, estão usando menos cosmético. Um outro dado que eu acho forte: um de cada quatro respondentes dessa pesquisa disse que mudou de casa durante a pandemia. Isso tem uma série de justificativas, né? Você tem desde das pessoas que passaram a oficialmente fazer home office e, portanto, se mudaram para um lugar no interior ou para uma outra cidade, uma cidade menor, uma cidade costeira, enfim, um lugar onde eles paguem menos para ter uma qualidade de vida maior. Mas você também tem um outro movimento das pessoas que perderam seus salários ou reduziram tanto suas rendas que precisaram se juntar, se reunir, ou principalmente em grupos familiares, então filhos e pais que antes estavam morando separados voltando a morar juntos, de maneira a reduzir o impacto da sua queda de renda e continuar sobrevivendo nesse período de crise. Outro dado incrível, né? E desculpa eu ficar entusiasmado em relação a isso, mas é que é muito grande, né? Ou seja, nós estamos há um pouco mais de um ano do início da pandemia oficialmente no Brasil, né? Começou em março de 2020. Nesse período, um quinto dos participantes dessa pesquisa disseram que abriram novas contas bancárias. O primeiro motivo, né, que elas dão em relação a essa escolha é porque elas não estão, obviamente, mais indo para agências bancárias. E, de certa forma, descobrindo que a agência bancária é um espaço
desnecessário, que consome tempo, e que elas podem fazer muito do que elas faziam antes, indo presencialmente aos bancos, agora usando os aplicativos ou sites desses serviços. Agora, para onde essas pessoas que abriram contas bancárias estão indo? A gente perguntou isso para as pessoas que abriram contas novas e uma em cada 4 foi para o Nubank. Um outro banco que também cresceu muito dentro desse período é o Inter. E você vê que os bancos mais tradicionais, Bradesco, Itaú, o Banco do Brasil, eles tiveram menos de 5%, cada um deles, de crescimento das compras. Então, uma tendência bastante forte dentro desse contexto da pandemia, de entendimento das vantagens do uso dos aplicativos e dos sites para serviços financeiros, levando aí ou beneficiando esse novo segmento das fintechs no Brasil. Um outro tipo de fintech é das chamadas carteiras virtuais. E você vê aí, as mais importantes que tem no mercado hoje são PicPay, PayPal e Mercado Pago. Todas elas, ou cada uma delas, se responsabilizam, né? Elas são usadas por aproximadamente um pouco mais de 30% dos respondentes, né? O principal motivo delas, e aí uma sobreposição com a função dos bancos, é transferir dinheiro, receber dinheiro e pagar conta. Então é isso. Como eu disse, essa é uma pesquisa maior, e esses foram alguns highlights. E se você quiser saber mais sobre a pesquisa, procura a gente na behup.io. Sou Juliano Speyer. Tchau.